Então, muito boa noite a todos, estudantes de gnose que compareceram aqui nesta noite, com o firme propósito de estarmos reunidos em grupo para estudo de mais um tema do nosso curso de gnose. Estamos hoje no tema de número 84, um tema muito importante, que fala sobre o batismo, o seu significado, o seu objetivo, uma dissertação geral sobre tudo o que ocorre com a natureza do batismo. Então, a gente que assistiu ao vídeo viu nas definições que a definição de batismo. Então, na realidade, o batismo foi definido como sendo um pacto, como sendo um acordo que se faz entre partes. De um lado, está é um convênio, né? Do lado deste convênio está a pessoa que vai ser batizada, e do outro lado está aquela pessoa que vai batizá-la. E como é um pacto, como é um convênio, que simbolicamente estaria sendo feita por uma pessoa que já tem consciência e por outra que vai estar iniciando, ainda não tem a consciência, não tem a luz. É preciso que haja testemunhas. Então, em todos os batismos tem as testemunhas. Se observarmos nas algumas instituições religiosas, tem os padrinhos. O casamento civil, por exemplo, ali é um pacto, né? Tem o juiz, que representa a consciência. A palavra juiz vem de juízo, e juízo é consciência. Então, de um lado tem os noivos, né? E do outro lado tem o juiz, e também tem as testemunhas. Na igreja tem os padrinhos desse mesmo casamento. Se a gente vai para uma instituição de ensino, em todos os graus, também há esse batismo, ou seja, esse convênio, esse pacto inicial entre a pessoa que está entrando e aquela instituição. Então, no caso de todos nós estudantes, já passamos por isso, né? Então, nós tivemos os trotes. A gente já foi bicho alguma vez, né? De outros fomos calouros, de outros veteranos. Então, ali, na verdade, é o batismo, né? O trote. E assim é feito, então, em todas as instituições místicas religiosas, instituições civis, todas as instituições, de uma maneira geral, ali está presente o batismo para o iniciante, né? Então, é necessário que se dê as orientações para essa pessoa que está se iniciando ali para receber esse pacto. Então, assim é como fica definido o batismo. Então, nós temos tradicionalmente os tipos de batismo, né, que são usados pelas mais diferentes religiões. Em geral, eles se ramificam em dois ramos principais. Umas batizam por imersão, ou seja, introduz o indivíduo na água. A maioria das igrejas evangélicas fazem isto, e outros batizam por aspersão, ou seja, asperge água sobre o indivíduo. Perdão, geralmente isso é feito quando esse indivíduo a ser batizado é pequeno, e no caso a Igreja Católica se asperge ou derramou água, o padre derrama água, né, ou joga essa água sobre a cabeça da criança.
Então aí é feito o batismo. Ali, no caso da Igreja Católica, então tem também as testemunhas, e ali está revestida de todo um simbolismo que a gente viu aí no vídeo. O sacerdote, então, representa aquele que vai fazer a iniciação, representa o mestre, é aquele que tem a consciência, que tem a luz, seria hipoteticamente assim. E a criança que está ali se batizando quem vai se iniciar. A palavra criança, em termos gnósticos, significa iniciado. Então, está começando a sua iniciação, está no começo, no início. Então, isto quando vai para as escolas ou para algum outro lugar, recebe o nome de aluno, de discípulo, de estudante. Então, aluno vem do latim, alumno, né? E a do grego quer dizer não, lume quer dizer luz. Então, aquele discípulo que ainda supostamente não tem a luz, que vai ser iniciado por aquele que vai iluminá-lo. Aí tem os significados dos Illuminatis, né? Aqueles que já são portadores da luz. E assim é que a gente adentra nas informações, tanto no conhecimento epistêmico, quanto no conhecimento gnóstico. Então, este é o simbolismo que entende, né, as pessoas das religiões, nos seus devidos graus de consciência, a respeito do batismo. Então, o batismo tem determinadas formalidades, né, rituais, esse convênio a ser cumprido, né, na íntegra, nas diversas religiões. Geralmente, na Igreja Católica, de onde eu tive a minha passagem, então os pais escolhem os padrinhos, né? Muito bem escolhido entre a relação, a lista de suas amizades, e ali significa padrinho, a própria palavra significa padre, né? Um padre pequeno, e padre quer dizer pai. Então, quando na falta dos pais, hipoteticamente seriam os padrinhos que assumiriam esta criança, e assim era feito no passado, né, quando a sociedade ainda estava revestida de valores. Hoje, nem os pais estão muito bem cuidando mais dessas crianças, né, quem diria os padrinhos. Então, é assim que é feito. Na Igreja Mórmon, por exemplo, então, onde também eu conheço, de passagem, a pessoa é batizada por imersão, é introduzida na água, depois de ter sido devidamente orientada a respeito da doutrina daquela religião, por missionários especializados que acompanham esse investigador, que eles chamam, né? Está investigando a doutrina daquela religião. Após haver um certo entendimento, uma certa compreensão, então faz-se o batismo, também dentro de alguns rituais, e aí emerge a pessoa, o corpo todinho, em águas profundas. E também esse batismo eles realizam para os mortos, que eles chamam de batismo vicário, para as pessoas que já morreram. Daí este é feito em templos especiais, em algum local especial. No movimento gnóstico, que foi a minha sequência do meu histórico espiritual, eu passei por alguns ramos da gnose, primeiro começando pela GAK, que na velha ordem, então se seguia à risca o ritual do batismo, por sinal muito bonito, que era feito e ainda é feito, né, no templo especial. Então, todo o ritual também a ser cumprido. No meu caso, o sacerdote pediu
para que eu comprasse a túnica. Então fui lá, comprei a túnica, aí tem que fazer a sandália, fizemos a sandália. Tudo tem o vestimenta e a roupa adequada. Essa túnica, ela é de cor azul, esse azul que simboliza o manto da Nossa Senhora, é a cor do amor. Isso para o batismo, né? A gente está falando de batismo, e essa túnica tem os 9 botões, que significa a nonisfera, que é a magia sexual, e também se dá o nó, aquele cordão de São Francisco, tem uma maneira especial de se dar o nó. Então, ali, no meu caso, no dia da minha iniciação, nesse convênio, né, na gnose, havia 7 pessoas, nós éramos em 7, e eu tinha meus padrinhos. Minha madrinha chama-se Rosa, e meu padrinho chama-se Milton, né? Foi quem me introduziu na gnose. Aí ficávamos ali esperando no recinto do lado de fora do templo, e lá dentro estavam os sacerdotes, os padrinhos, de uma reunião preliminar. A chegada a hora, vinha a madrinha e o padrinho, nos pegavam pelo braço, porque nós estávamos de olhos vedados, e isto tem um simbolismo. Olhos vedados significa que não temos o conhecimento, não temos a consciência, e os padrinhos vão nos conduzir até a porta do templo, onde o sacerdote vai nos iniciar na luz, no conhecimento. Então os padrinhos levavam a gente, mediante as saudações, que mais à frente vocês deverão aprender naturalmente. Adentrava-se o templo, e ali então vinha o sacerdote e aplicava antes as 4 provas de uma maneira simbólica: a prova do ar, da terra, a prova da água e a prova do fogo. E depois a gente era colocado individualmente diante do espelho, e aí o sacerdote perguntava quem a gente era, e ali, na realidade, a religião, né, estaria correto que respondesse: eu sou a religião, porque é o que a gente é. Então, é assim. Depois tinha a cerimônia, né, da missa muito bonita, tinha a comunhão, já se podia comungar, como se comunga na Igreja Católica, e ali tinha o pão e o vinho. O sacerdote que rezava a missa aplicava então a comunhão. Então, quem vai à Igreja Católica assistir uma missa, que é um ritual muito bonito, revestido de significado, está assistindo uma pequena amostra do que é uma missa gnóstica, porque quem tem a verdadeira patente, né, da missa gnóstica são os cristãos primitivos, que a Igreja copiou, e também da Igreja gnóstica dos mundos internos. Depois, indo da velha para a nova ordem, aí já foi uma cerimônia simples, que já com o venerável mestre Rabulu, né, dirigia a nova ordem na época em que eu fui. Aí tinha apenas uma pessoa, né, que era um membro já da instituição, que fazia em nós a juramentação. Então, lá eu fui juramentado. Fazia-se uma leitura das escrituras, passavam algumas palavras de ordem, e fazia o juramento com a mão sobre a Bíblia. Então ali era feito o pacto, e esse pacto é de honrar o arcano, não develar este arcano, assim, como se diz, de maneira leve, né, leviana, aguardar esse segredo de maneira correta. E isso é feito com mais profundidade entre os maçons, que tinha que guardar esse segredo. Para quem não sabe, aí está o grande segredo da maçonaria, ou seja, o segredo de guardar o arcano. E quem revelasse esse arcano
de maneira assim indevida, era morto, ou era morto pela Irmandade, ou morto por alguma circunstância, né? Já devido da lei. Eu mesmo tive um primo em Minas, na cidade de Cabo Verde, tratado de Juquinha, que era o prefeito da cidade, era um maçom. Então, um dia ele foi passear na cidade de Poços de Caldas, na volta ele fora morto, o caminhão desgovernou e o pegou. E segundo as pessoas, que eu era apenas um menino nessa época, ele havia revelado este segredo. Então, em todas as ordens místicas, em todos os tempos, havia punição e os astecas jogavam numa cisterna cheia de cascavéis aquelas pessoas que tivessem violado o convênio do batismo, violado o pacto. Então ali eles eram mortos. Então é assim que se passa, né? Esta formalidade, dizendo que para preparar na gnose antiga, né, o discípulo para assumir esse convênio, o discípulo tinha que ter uns 5 anos de estudos, de preparação. Ele tinha que compreender toda a doutrina gnóstica, todo o significado do batismo, para depois fazer esse pacto, que é um passo definitivo na sua vida, né? E a violação desse pacto tem consequência grave, né? Como a gente viu aí na história, e eu pude também observar ao longo do movimento gnóstico, as pessoas que violaram esse pacto se perderam pela vida, tiveram as complicações psicológicas, e na sua grande maioria, infelizmente. A gente volta lá a caso Sansão e Dalila, que nós estamos fazendo o curso das Escrituras. O Sansão namorou com a Dalila, era muito linda, bonita, e ele não pôde segurar o barco, como dizem, né? Por aí, segurar o tchan, né? Que diz a música. Então ele acabou caindo sexualmente, e desta queda, então, havia simbolismo que eles não podiam dizer abertamente o que estamos falando hoje. Então ele perdeu a visão, ele perdeu a força. Isso significa simbólico. Ninguém, o homem, vai perder a visão, ficar cego por ter tido um espasmo, né? Então isso é simbólico. Na realidade, o que ele perdeu foi a consciência, né? A consciência que ele havia despertado. Vai nascendo o ego como a ave de fênix novamente, e a consciência vai se indo para o buraco, né? Foi isso que aconteceu. E perdeu-se toda a força, que a pessoa realmente perde a sua potencialidade, também a sua força física, a sua força sexual. E isso diz que a Dalila havia cortado o cabelo dele, né? Também é um símbolo, porque o cabelo é o símbolo da castidade. E nós já sabemos qual a verdadeira castidade entre os gnósticos. Então, isto que ocorreu. Então, já vimos falar também acerca do batismo, né, para as crianças doentes, principalmente no interior, onde eu nasci. Ali a criança que nascia ficava doente, os pais iam correndo levá-la ao padre para batizá-la. Segundo o costume deles, se diz que se a criança morrer sem água do batismo, então ela vai para o inferno. Isso, na realidade, tem fundamento, né? De uma maneira invertida, que a religião entende assim, nos escritos de Dante Alighieri, da sua Divina Comédia, que ele desceu, então, ao abismo, lá nos 9 círculos dantescos, e ali no primeiro ele foi descrevendo todos no diálogo que ele tinha com o seu mestre, que é o Virgílio, o poeta de Manta, né? O seu iniciador, o seu guru. Então ali no primeiro ele encontrou as criancinhas que morreram, que estavam ali, porque morreram sem ter passado pelo batismo.
Então, isso é um simbolismo. Criança é iniciado, então ali estavam todos iniciados, mas iniciados de que tipo? Os iniciados que fizeram os fatores dos três, o primeiro e o terceiro, e por algum modo, né, por algum impedimento, por alguma razão, não fizeram o segundo. Então, ao morrer, vão por ali, não emergem para os círculos mais profundos, porque vão ter ainda uma oportunidade de renascerem, se não houver esgotado as 108 existências, né, hoje nós aqui do curso sabemos disso, voltam para ganhar um corpo e poder, então, fazer o segundo fator. Então, isso se passa com os iniciados, pessoas que foram boas, por exemplo, tipo Madre Teresa de Calcutá, dando nome, né, Chico Xavier, Gandhi e tantos outros por aí, que o Venerable Mestre Samael os encontrou lá no primeiro círculo. Então, são pessoas que ainda precisam voltar para dar continuidade. Bom, então, finalizando, precisamos ver aquela questão do histórico do batismo, né? Que ele não é uma propriedade de Jesus Cristo. O batismo, como vimos, 10 mil anos antes de Cristo, por Rama, na Índia, ele fora batizado por seu guru, ele entrou no rio, e o guru, ele entendeu a orientação, e o guru lhe disse que ele ia receber a potência e a superpotência. Então, a potência é a água, e a superpotência é o que nasce da água, que é o Espírito. Jesus, mais tarde, né, então vai ser batizada pelo João Batista também, e João diz para ele: eu te batizo com água, mas mais tarde virá alguém que te batiza com o Espírito. Então, ali simbolizava o pacto, né, da magia sexual, e logo após o batismo, Jesus vai para o casamento e transforma a água em vinho, para ensinar naquele casamento que o casal deve fazer essa transformação da água seminal no vinho da luz, da alquimia. Então, tudo é simbólico, né? O que ocorreu, então, com Jesus Cristo e com os outros iniciados nas outras religiões, nos outros segmentos, nos outros grupos, tudo da mesma forma. Então, Jesus não é a propriedade, né? Não é o originário de tudo isso. Se diz até, os estudiosos, né, que Jesus plagiou, né, a iniciação, copiando tudo que os outros fizeram, mas na realidade isso acontece conosco também. Se nós formos iniciar, nós temos que passar pelas mesmas cerimônias, né, pelos mesmos ritos. E por último, Jesus vai ensinar isto, né, a seu modo, na sua época, cumprindo a programação do Colégio de Iniciados, que não podia falar abertamente do arcano na era de Peixes, onde as pessoas eram inimigas do arcano Azef. Então Jesus chama Nicodemos, aborda Jesus e faz-lhe a pergunta: mestre, o que eu tenho que fazer para entrar no seu reino? Jesus diz: na verdade, vos digo que quem nascer de novo da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Nicodemos, atônito, né, perplexo, retruca: mestre, mas como posso eu, velho, né, uma pessoa velha, entrar na entranha de sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: ora, Nicodemos, se tu que és mestre em Israel não entende dessas coisas, ou seja, Jesus estava dizendo: você não entende deste segredo do arcano, quem dirá as outras pessoas? Então, por isso que ele falava por parábolas, e ali Jesus então estava ensinando sobre o arcano, e aí as igrejas entendem, e as religiões interpretam de maneira errada. Nascer da água significa originar-se dela, fecundar-se dela, né, e originar-se dela.
E nascer na água tem uma outra coisa diferente, uma outra conotação à luz da interpretação da semântica. Por exemplo, nasce na água todos os seres marinhos, do reino dos peixes, dos insetos, que por ali nascem também, até os mamíferos, que é o caso das baleias, né, da leão marinho, das focas, etc, etc. Então, nasce na água, ou vive na água para sempre, que é o caso do peixe, ou passa um tempo na água e migra para a terra, que é o caso da tartaruga, né, e de outros seres marinhos. Então, esses nascem na água, vivem na água e às vezes saem dela. Agora, nascer da água é originar-se dela. É aquilo que tem a água como a sua causa, né, de nascimento. Então, isso só é possível com o nascimento do nosso corpo físico e dos nossos corpos existenciais do ser, que nasce da água seminal. Então, nasce da água significa criar os corpos existenciais do ser. E nascer do espírito significa, então, despertar o Kundalini e criar-se, levantar as serpentes, né? Criar a condição para que o nosso ser venha e habite o nosso corpo, para que tenhamos condições de expressar a nossa consciência nas outras dimensões do cosmos. Então, era esta a mensagem dessa conferência. Muito obrigado a todos. Se houver alguma pergunta, aqui não há nenhuma pergunta. Então, nós vamos finalizando, convidando a todos para que estejam aqui amanhã, às 19 horas, quando vamos dar prosseguimento ao nosso curso das Escrituras Sagradas, que ficara interrompido por alguns tempos. E amanhã também, às 20 horas, a gente vai dar sequência, né, ao nosso curso de gnose, possivelmente repetindo o tema 42, para que o Pedro, na segunda-feira, possa continuar com o tema 43, e assim cada instrutor, cada moderador continua no exato tema que teria que ser feito como da primeira vez, se a gente não tivesse perdido a sequência devido à interrupção da nossa sala de conferência. Então, convidem todos vocês para estarem voltando. A gente vai colocar lá no Face a programação para que todos possam acompanhar. Então, aqui está dizendo o Pedro, me desculpe, tenho uma dúvida, é a seguinte: nascer da água é originar-se dela, transmutação sexual. Nascer do espírito, me desculpa, repetir o que significa. Certo. Então, na realidade, este pacto de magia sexual, ele passa por duas etapas. Então, nascer da água significa praticar a maituna, né? Vai nascer da água seminal, até aí dá para nós entendermos, né? Acho que você não tem dúvida. E esta água seminal, a gente viu já nas lições passadas, que ela está no estado pastoso, que é o intermediário entre o líquido e o sólido. E no calor do relacionamento sexual entre o casal legal e legitimamente constituído, esse estado pastoso passa por estado líquido, se liquefaz. Na continuidade da prática, passa por estado de vapor. Então, quando chega no vapor, né, vapor já é algo que nasceu
da água, na continuidade, no aumento da frequência, né, das oitavas do S12, que é a substância, o tijolinho de construção dos nossos corpos, a substância do sêmen, né, que é transmutada de vapor, vai passar para a luz. Então, quando fez a transmutação, então essa luz é espírito. Então, nesse instante, se nasceu do espírito. Deu para entender? Agora? Então tá bom. Então, aí está todo o significado e toda a explicação. A gente entende tudo graças ao venerável mestre Samael, que traduziu para nós. Bom, então, muito obrigado a todos pela paciência em ouvir, e muito obrigado a todos pela paciência de ter esperado, né? A gente criar todo um domínio, aprender, né, a lidar aí com a sala, com as funções aqui de tudo que ela tem, né, as ferramentas, e graças ao Paulo e Pedro, obrigado a eles também por ter insistido e ter ajudado na nossa capacitação. Boa noite a todos, a paz iverencial. Se quiserem ficar ouvindo a musiquinha, estejam à vontade.